Já tem 2 anos que eu estou querendo produzir algo sobre esse assunto, a imigração boliviana para o Brasil. Eu tenho essa vontade porque sinto que eles merecem essa visibilidade por passar por situações no país deles que as classes mais pobres do Brasil também passam. Na Bolívia, por exemplo, é quase impossível uma mulher conseguir um emprego e se sustentar sozinha ou com filhos, por exemplo. E no caso dos homens, é uma briga ferrenha por trabalho, e quem não consegue ou faz a migração ou entra na criminalidade. O governo boliviano é tão caótico que em La Paz existe uma prisão em que os bandidos é quem comandam, a prisão de São Pedro. E para mostrar a importância da imigração deles para o Brasil, eu coletei informações sobre a imigração boliviana ao Brasil na década de 2000. Vendo o documentário Nação Oculta, Os Bolivianos em São Paulo, de Diego Arraia, de 2007. Nele, aprendemos que a imigração dos bolivianos ao Brasil começou na década de 80 devido a uma ditadura política e econômica no país. Com a chegada dos bolivianos que procuravam emprego, muitos brasileiros ficaram sem emprego. Por isso, foi criado o Estatuto de Emprego só para os bolivianos. Essa falta de emprego aqui no Brasil se deu por conta do fato que também estávamos vivendo uma ditadura. Outra coisa que o DOC cita é que a maioria dos imigrantes vinham de ônibus ou pela rede social. Brasileiros convocavam bolivianos para migrarem para o Brasil e trabalharem. Na sua maioria, jovens com nível médio de escolaridade. Existiam homens que eles chamavam de coiotes, homens que cobravam para fazer a migração. Essa imigração existe muito por busca de trabalho devido aos altos e baixos do governo boliviano. A rotina dos bolivianos é acordarem às 5:30 da manhã, começarem a trabalhar às 6:30, ao meio-dia o almoço, depois volta ao trabalho, intervalo às 22 horas para a janta e depois mais trabalho até a madrugada. Às vezes, existe migração ilegal por busca de trabalho. No começo, ou você entrava legalmente no Brasil ou precisava ter um filho no Brasil para poder ficar. Os bolivianos têm seu trabalho focado muito no ramo da costura. Eles devem sempre estar disponíveis para a máquina de costura. Mais de 80% das roupas vendidas em São Paulo são produzidas por bolivianos. O funcionário comum boliviano recebe de 10 a 15 centavos por peça vendida. O real do Brasil vale 3 vezes a moeda boliviana. A cadeia produtiva da costura de grandes empresas de roupas abusam do trabalhador boliviano. Houveram relatos de que, em alguns casos, existiu e existe trabalho infantil. Existe uma comunidade de imigrantes em São Paulo vinda de La Paz, capital da Bolívia. No começo, uma das maiores dificuldades era a comunicação. Eles não entendiam muito bem o idioma brasileiro. Existem discriminações em São Paulo com bolivianos por terem a pele mais escura e serem um povo de estatura mais baixa. Nessa comunidade em São Paulo, existe a tradicional festa boliviana, onde todos eles se juntam para reaquecer o calor humano deles,
pois o dia a dia é muito corrido e sofrido. É onde tem vários tipos de reatações de amizades entre eles. A festa também serve de agradecimento ao pequeno e seleto grupo de brasileiros que deram e dão as oportunidades de trabalho aos bolivianos. O sonho do boliviano é igual ao seu: ter uma casa, ter segurança, ter o pão de cada dia e ter o respeito por serem quem são e de onde vieram. Se formos xenofóbicos e tirarmos esses direitos deles, não merecemos ter o nosso.